Olá, pessoal de Virgem! Chegou a hora da gente dar uma olhada no que maio de 2026 reserva. E olha, se preparem porque o mês promete, viu? Vem muita transformação por aí. Bom, vamos direto ao que interessa, né? Maio chega com uma energia super positiva, sabe? Uma verdadeira onda de sorte e de oportunidades. Mas tem um porém. Lá pro finalzinho do mês, tem um alerta bem importante que vai pedir toda a nossa atenção e principalmente muito equilíbrio. Então, para começar, vamos dar uma olhada no cenário geral. A energia de maio é uau, é pura mudança positiva. É como se o universo estivesse falando: ei, abraça o que está chegando de novo. É um momento para curtir mesmo a felicidade que vem junto com o progresso. Olha só, a base de energia do mês está super forte. Primeiro, com o Sol em Touro, a autoestima, vai lá para cima. Depois, a gente tem um pico de sorte bem na lua cheia das flores, que promete muito sucesso nas decisões. E a melhor parte, gente, parece que o progresso vai fluir de um jeito leve, sabe? Sem precisar forçar a barra. Os amigos ajudam, as situações se encaixam, é disso que a gente gosta. Ok, agora vamos mergulhar no comecinho do mês. Aqui o foco se divide em dois. De um lado, uma estabilidade financeira que é sempre bem-vinda, né? E do outro, bom, uma certa montanha-russa emocional. Falando de grana, a situação tá bem sólida. Não é hora de grandes reviravoltas, mas sim de fortalecer o que já existe. A dica é aproveitar essa estabilidade para fazer aquela reserva de emergência, sabe? O famoso pé de meia. É um ótimo momento também para assinar aqueles documentos importantes. E o recado principal é calma, cautela com investimentos muito arriscados, ok? E é aqui que as coisas ficam interessantes, com a primeira grande influência do mês, Vênus em Gêmeos. Para quem é de Virgem, que geralmente é mais conservador, essa influência tem um, digamos, efeito chocante. Ela traz um humor que muda do nada, sabe? Em uns momentos de capricho, o que é bem diferente daquela natureza toda organizada e previsível de Virgem, né? Aí a gente se pergunta, tá, e como é que eu lido com isso? A orientação é bem direta. Não fica tentando analisar ou entender cada mudança de humor. Larga de mão. Em vez disso, a ideia é usar esse charme extra que aparece para brilhar nos ambientes sociais. Aproveita! Beleza, passamos a primeira parte e agora estamos no meio de maio. Nesse período, a gente vai ver a lógica e as relações sociais ganhando mais força. Só que, ao mesmo tempo, as emoções ficam um pouquinho mais à flor da pele. Nesses dias, o estado mental vai estar super conectado com as pessoas mais próximas. Sabe como é? Um elogio te joga pra cima, mas uma briguinha pode te derrubar. Por isso, a estratégia é bem simples. Quando a maré baixar e o desânimo bater, talvez seja melhor ficar um pouco na sua. Se recolher um pouquinho para evitar criar problema onde não precisa, entende? Mas, para equilibrar essa sensibilidade toda, chega Mercúrio em Touro. E ele traz aquela energia de pés no chão, sabe? O pensamento fica mais prático, mais focado no que realmente importa. É a mentalidade perfeita para tirar as ideias do papel e, de fato, alcançar os objetivos. E na prática? Bom, na prática, isso é uma oportunidade de ouro. Sabe aquelas situações que pedem clareza, tipo uma entrevista de emprego ou uma prova? É agora. Os argumentos vão sair sólidos, práticos, baseados no bom senso e vão ter exatamente o efeito que a gente quer. E agora a gente chega na reta final de maio e aqui o papo fica um pouco mais sério. Esse é um momento que vai pedir o máximo de atenção, porque a gente precisa falar de uma influência bem desafiadora, a de Marte. A gente está falando do que a fonte chama de Marte frio em Touro. E o que isso significa? Basicamente, uma força que nos joga para extremos. De um lado pode bater uma timidez que paralisa, sabe? Aquela que faz a gente desistir na hora H. E do outro lado, o oposto perigoso, uma coragem impulsiva, meio sem noção. Aqui a gente consegue ver bem esses dois caminhos perigosos. De um lado, a timidez excessiva, que é o risco de perder uma grande oportunidade por medo de agir. E do outro, a tal da coragem imprudente, que é basicamente agir no impulso, com pressa, e a gente sabe, né? Para Virgem, a pressa é inimiga da perfeição. É um caminho quase certo para dar errado. O grande desafio aqui é não cair em nenhum desses dois buracos. Tá bom, então a pergunta de $1 milhão é: como navegar por essa turbulência? Como achar o caminho do meio entre o não faço nada e o faço tudo errado? A resposta, gente, tá na calma e na simplicidade. E o caminho para esse equilíbrio é bem prático, bem direto. Primeiro passo, que é a regra de ouro: sem pressa. Evitar decisões apressadas a todo custo.
Segundo, se ocupe com alguma tarefa simples, algo que te acalme. E terceiro, uma dica que é a cara de virgem. Encontre seu centro organizando alguma coisa. Arrumar a casa, por exemplo. Sabe aquela sensação de que quando a gente arruma a bagunça de fora, a de dentro também se ajeita? É exatamente isso. Ufa, bastante coisa, né? Então, para a gente fechar, vamos fazer aquele resumão com os pontos mais importantes para a Virgem neste mês de maio. Então, recapitulando. Primeiro, abrace a mudança, porque o mês é de transformação positiva. Segundo, seja prático. Use aquela energia de Mercúrio para se dar bem em provas e entrevistas. Terceiro, gerencie o humor. Use o charme que Vênus vai te dar, mas se a bad bater, se recolha um pouco. Quarto, e super importante, equilibre Marte. Fuja dos extremos, da timidez que paralisa e da coragem que atropela. E por último, a chave para tudo isso. Encontre a calma na ação. Tarefas simples vão ser o seu porto seguro. E para a gente encerrar, fica aqui uma reflexão. Essa ideia de limpar a casa para encontrar o equilíbrio traz uma metáfora muito poderosa, né? A fonte diz que no lixo velho pode-se encontrar algo muito necessário. Isso faz a gente pensar. Que lixo velho na nossa vida, que áreas que a gente deixou de lado, pode estar escondendo um verdadeiro tesouro? Fica aí a pergunta para a gente pensar ao longo de maio.